Boa tarde, João. Felipe André da Fenomenal Esportes. Quero que você faça um resumo do que tem sido até agora esse começo de campeonato goiano para você, que foi um dos poucos atletas que disputaram os 2 jogos, né? Mudando um pouquinho de função ali do primeiro para o segundo. Queria que você fizesse um resumo do que tem sido esses primeiros dias. Bom, boa tarde. Cara, acho que tem sido muito válido pra gente, né? Apesar de a gente não ter conseguido o resultado que a gente queria na segunda partida, mas eu acho que não tomamos gol ainda, fizemos 4 pontos, estamos invictos na competição. Haja vista que a gente vem numa pré-temporada e, querendo ou não, são poucos dias de pré-temporada, né? Até a gente ajeitar tudo, até a gente entrar na melhor forma possível, até estar 100%, como a gente fala. Mas eu acho que está sendo muito bom. Individualmente também estou me sentindo muito bem, né? Como você falou, sim, do primeiro para o segundo jogo foi diferente funções, mas funções que eu sempre faço, né? Que é de primeiro e segundo volante. Então eu acho que está sendo muito boa, né? Haja vista, né, como começou, né? Esse rodízio a mais de jogadores, tanto do primeiro quanto do segundo jogo. Então a gente vem se entrosando cada vez mais e eu acho que está sendo muito bom esse começo de campeonato para a gente. João, muito boa tarde, André Guimarães do Globo Esporte. Como é que está a concorrência entre vocês ali, segundo volante? Você faz o primeiro também, né? Claro que vai vencer quem trabalhar mais, vocês sempre falam isso sobre trabalho, mas qual é o seu diferencial para conseguir essa vaga entre os titulares, né? Você está conseguindo, mas o time, é claro, está sendo formado agora, é a base. Bom, boa tarde. Cara, eu acho que a nossa concorrência, eu não gosto nem de falar muito de concorrência, eu acho que é uma disputa sadia, né? Eu acho que todos os jogadores que estão nessa posição são jogadores de muita qualidade, jogadores que já estão no cenário brasileiro aí, nacional, jogando bastante Série B, jogando em times grandes, e é um problema bom pro professor, né? Então, independente de quem joga, né, eu acho que o Vila Nova está sendo muito bem servido. Se eu posso falar do meu diferencial, cara, eu tento trabalhar o máximo possível para conseguir a minha vaga, mas também eu sou muito tranquilo quanto a isso. Eu respeito quem joga, eu respeito quem o professor escolhe, as ideias do professor, a tática que ele vai usar para o jogo, e eu acho que, enfim, o Vila Nova está muito bem servido, não só nessa posição, mas como todos. Eu acho que todo mundo vem trabalhando o máximo para conseguir a sua vaga e para ajudar o Vila Nova da melhor maneira possível. João, boa tarde. Amanhã vocês enfrentam um dos times mais frágeis do campeonato, ao que se demonstrou nessas 2 rodadas. É obrigação do Vila Nova vencer esse Goianésia, inclusive por conta da troca de treinador recente e também da formação do elenco de vocês, com tudo que se formou aí nesse início de temporada? Boa tarde. Bom, boa tarde. Acho que não tem mais time bobo, não tem mais time frágil, não tem mais time superior. Eu acho que dentro de campo a gente tem que fazer o nosso melhor. Eu digo que é obrigação porque a gente está jogando dentro de casa, nós vestimos as camisas do Vila Nova e a gente tem que conseguir os 3 pontos a cada partida, seja contra quem for, seja contra o Goianésia, no Clássico, enfim. A gente tem que conseguir a vitória, tem que entrar para buscar os 3 pontos, seja dentro ou fora de casa, mas respeitando sempre a equipe que vai vir, né? Como eu falei, não tem mais equipe boba, não tem mais equipe que é frágil, não. Eu acho que, independente se conseguiram ou não as vitórias, eles vão vir para ganhar da gente, porque, no meu modo de pensar, todo mundo quer estar aqui, todo mundo quer jogar no Vila Nova, então a gente vai fazer de tudo para conseguir os 3 pontos e para a gente engrenar cada vez mais no campeonato e continuar nessa invencibilidade que a gente está até agora. João, na primeira resposta você cita o rodízio, né? Que o Rafael Lacerda tá fazendo agora. Inclusive, depois do último jogo, ele disse que alguns atletas terminaram a partida bem desgastados, né? Bem cansados. Então, é de se imaginar que tenha novas mudanças para esse jogo. Quero saber do João Vieira, se ele vai participar desse rodízio, se você entende que você consegue ter uma sequência de jogos ou se, inevitavelmente, você também vai ter que esperar um pouquinho, sentar e descansar um pouco. Bom, como eu falei, eu acho que eu respeito muito o que o professor decidir, né? A gente sabe que nesse começo de temporada vai haver mais rodízios, até por conta da condição física, mas graças a Deus eu sempre fui muito privilegiado nessa parte física. Eu acho que as minhas preparações, tanto na pré-temporada e antes da pré-temporada, eu sempre me cuidei bastante, principalmente nas férias, para chegar no clube que eu estiver e para estar 100%. Lógico que a gente vai ainda ganhar ritmo, lógico que a gente no começo ainda vai sentir,
E como eu falei, eu sou muito, muito tranquilo quanto à escolha de treinador, a escolha do modelo de jogo, a escolha dos jogadores. Então, assim, eu tô aqui para respeitar, tô aqui para me ajudar da melhor forma possível, seja jogando ou seja esperando. Então, quanto a isso, eu fico muito tranquilo e sei que vou ajudar da melhor forma possível. E se eu tiver 100%, estou apto para jogar. João, você participa diretamente de um momento muito doído para o torcedor do Vila Nova, no final da Copa Verde do ano passado, inclusive fez um gol, né, jogando aqui. Agora, defendendo o outro lado, claro que é profissional, estava defendendo o Paysandu, fez sua parte, mas para entrar na história do Vila Nova, para deixar o torcedor passar o pano nisso tudo que aconteceu, é só com um título goiano que o torcedor tanto espera desde 2005, você pensa nisso? Cara, com certeza. Eu acho que para você ficar marcado na história de um clube, você tem que conquistar. Eu acho que só é lembrado quem conquista, quem vence. E o meu objetivo de vir para cá foi para isso, foi para conquistar títulos, foi para ajudar o Vila Nova a de novo estar no cenário de conquistar, que seja o título do Campeonato Goiano, seja a Copa Verde, seja o acesso também, que é o tão sonhado também desse ano. Então eu acho que sim, cara. Eu acho que para ficar marcado na história de um clube, você precisa conquistar, você precisa vencer, você precisa deixar o teu nome na história como vencedor. E eu acho que isso que o clube merece, eu acho que isso que todos os jogadores que estão aqui, que vêm para o Vila Nova, estão em busca disso. Né? Então, com muito respeito, com muito pé no chão, a gente vai em busca desse primeiro objetivo, que é o Campeonato Goiano, que é o primeiro campeonato, mas a gente vai fazer de tudo para conquistar o que vier pela frente, respeitando, lógico, todas as equipes, respeitando os campeonatos do jeito que tiver que jogar, mas lógico, eu acho que para você ficar marcado na história de um clube, você tem que conquistar, e o meu objetivo é esse ano aqui no Vila Nova. João, te perguntar sobre a preparação física. Na partida contra o Anápolis, parecia que vocês deram uma cansada ali no final, muito por conta do calor, lá no Jonas Duarte também. Como que tá a parte física, a sua parte física e também a do elenco por um todo? Olha, a nossa parte física, eu acho que tá muito boa, porque a gente tem um suporte, a gente tem uma estrutura que nos permite estar bem. Né? A gente tem muitos cuidados dos profissionais que trabalham aqui, a gente tem uma estrutura muito boa que nos fornece todo esse cuidado. E lógico, a gente sabe que jogo de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias cansa mesmo, né? O calor também, lógico que complica um pouco. Mas assim, a gente não pode ficar colocando muleta, né? Tem jogo a jogo, a gente tem que entrar para vencer. Lógico que vamos encontrar dificuldades de clima, de campo, de adversário também. Mas eu acho que a gente está bem na parte física, eu acho que tá tudo sendo muito bem administrado pela comissão técnica. Então a gente tem que só... E como eu falei na minha chegada aqui, eu me surpreendi porque aqui no Vila Nova você não se preocupa mais com nada, só simplesmente em jogar. O resto, todo mundo dá para você... fora de campo, para que você consiga exercer o melhor papel dentro de campo. Então, eu acho que está sendo muito tranquilo, eu acho que nossa parte física está muito boa. João, semana de clássico, né? A gente já tem um clássico, o primeiro do Vila Nova nessa temporada, de fato. É claro que tem um jogo no meio disso, mas é um clássico que desse campeonato no ano passado, decidiu acesso recentemente à Série A do Campeonato Brasileiro, ficou muito quente nesses últimos anos. Dá pra ignorar o clássico até a partida contra o Goianésia? A gente tem que ignorar. Eu acho que a gente tem que pensar primeiro na partida do Goianésia, respeitar a equipe do Goianésia e tentar fazer de tudo para que a gente conquiste os 3 pontos, e depois da partida, e sim, depois que acabar o juiz apitar, a gente vai pensar no Atlético Goianiense, fazer a melhor recuperação para enfrentar o Atlético, fazer a melhor logística para enfrentar o Atlético e pensar depois do jogo contra o Goianésia. Lógico, a gente sabe que um clássico mexe muito com a cidade, com o torcedor, com nós mesmos. Mas a gente tem que entender que o campeonato é jogo a jogo. Então, se a gente quer buscar o nosso objetivo lá na frente, que é ser campeão, a gente tem que pensar jogo a jogo, a gente tem que pensar no Goianésia, e para depois a gente pensar no clássico, e assim sucessivamente, né? Então, eu acho que a gente vai, a partir de hoje e amanhã também, pensar no Goianésia para conquistar esses 3 pontos, para a gente colocar o sorriso na cara do torcedor o quanto antes, e depois para a gente pensar no clássico, que a gente sabe que vai ser um jogo difícil no domingo. João, agora, para fechar aqui da minha parte, uma pergunta sobre o seu posicionamento. Quando você jogou com o Cristiano, parecia que você estava um pouco mais solto ali no meio de campo, mas com o Ralf parece que você deu uma controlada no meio. Enfim, eu queria te perguntar por que disso, até porque o Ralf é um jogador de mais contenção, e também sobre as suas preferências. Você prefere jogar ali como segundo volante, um homem de mais saída, ou ficar mais ali na contenção, na proteção da defesa? Então, na verdade, quando eu joguei o primeiro jogo com o Cristiano, eu fiquei mais e ele saiu mais pro jogo, né? Eu joguei de primeiro volante
como no primeiro jogo, e no segundo jogo eu joguei de segundo. Então eu tive mais liberdade no segundo jogo do que no primeiro. Só que o segundo jogo vocês viram o jeito que foi. Foi um jogo que o campo era difícil, foi um jogo de muita bola longa, de muita disputa, né, de pouco espaço para jogar, e sucessivamente vai ser assim. Então, quando a gente tem um pouco mais de espaço para jogar, quando o jogo flui um pouco mais, aparentemente parece que a gente tem mais espaço, que a gente sai mais pro jogo. Mas assim, minha preferência é independente de primeiro ou de segundo volante. Ali eu exerço minhas melhores características. Então, é onde o professor precisar, onde o Vila Nova precisar, eu vou estar apto para jogar e fazer o meu melhor.